Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Ordinário e hoje tenho comigo uma mulher de uma perspicácia tremenda em contexto terapêutico. Com um pé em raízes ancestrais e com outro no mundo moderno, Joelma Duarte atravessou o Atlântico para se estabelecer em Portugal. Discreta e extremamente segura da sua função no mundo, transborda amor e respeito pelo próximo e a sua entrega no que faz é digna de um lugar de destaque. Psicóloga de formação e com estudos em hipnose clínica, a Joelma tem sido uma das grandes impulsionadoras das constelações familiares em Portugal. A mim, recentemente, ajudou-me a enfrentar e a transmutar feridas relacionadas com o feminino na minha família, mais concretamente com as minhas avós. Julguei que tinha isso bem resolvidinho na minha vida, mas a sua destreza ao guiar o processo deixou-me sem defesas, onde a única solução seria mesmo a minha rendição. Confesso que não estava à espera que aceitasse este convite, pela agenda bem preenchida e por, enfim, não ser um espaço somente dedicado a terapias. Por isso, um muitíssimo obrigado, Joelma, por teres aceito este convite para uma conversa pública comigo. E são várias as perguntas que quero trazer, ou que gostava de trazer, mas começo por perguntar: o que te levou ao mundo das terapias e do suporte à transformação do próximo? Queres partilhar um pouquinho da tua história? João, antes de mais nada, obrigada pelo convite. E é sempre uma honra poder partilhar um bocadinho dessa semente e fazer com que essa semente possa germinar em mais e mais e mais campos. Ora bem, eu gosto muito de usar uma música do Belchior, embora eu não seja cantora além de chuveiro, para definir o que eu acho que me define. Então, o Belchior tem uma música que diz: Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu também sou uma moça latino-americana, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vinda do interior. Ok. Eu nasci numa cidade muito pequenina, no interior da Bahia, e há 23 anos atrás, vão fazer agora 23 anos, eu vim para esse país que me acolheu abundantemente. E eu sempre fui uma pessoa ligada a pessoas. Eu, muito pequenina, já fazia teatro na igreja, pensei em ser freira, depois eu desisti da ideia, mas sempre tive muito ligada a pessoas. Eu gosto de gente. Eu acho que o facto de eu gostar de gente fez com que, inevitavelmente, eu fosse buscando áreas de atuação que me mantivessem em contato com pessoas. A começar pela minha primeira formação, a minha primeira licenciatura foi em teatro, e eu trabalhei muito tempo com comunidades carentes, trabalhei muito com projetos de inclusão social, com o que nós chamamos no Brasil dos meninos de rua, né, que são aquelas crianças que nascem na rua e são criadas na rua, e a sua casa é a rua. Então, eu trabalhei muito tempo com essas crianças. Depois decidi estudar direito, percebi que não era a minha, a minha cena. E no segundo ano do curso de direito eu disse, não, eu não nasci para isso. E assim a psicologia, que já me espreitava há muito tempo, entretanto eu decidi, fui para a psicologia. E na psicologia fui estudando várias áreas, como te disse, por gostar muito de pessoas, então isso foi naturalmente me encaminhando. Eu sinto que não fui eu que escolhi a psicologia, eu sinto que foi a psicologia que me escolheu. O contato com o humano me escolheu. E faço assim com todo o amor possível. Então foi assim que eu cheguei no mundo das terapias. Foi muito lá atrás, ainda como terapeuta da alma, trabalhando com teatro e com inclusão social, porque a gente fazia mesmo um trabalho de terapia de alma com aquelas pessoas que precisavam tanto de ajuda. E ir para outra área foi muito mais fácil, porque eu já lá estava. Altamente, altamente. E é curioso, eu não sabia que vinhas da área do teatro e é muito curioso passar por um processo de constelação familiar, porque para a maior parte das pessoas acaba por ser um pouquinho desconfortável, porque nós temos que, não digo representar nem encenar, mas não é um processo meramente mental, não é um processo mais físico, onde soltamos o corpo, onde soltamos as nossas emoções. E é muito interessante perceber que vieste daí. Eu não fazia ideia.
Muito bom. Depois de fazer os 2 trabalhos que fiz contigo, portanto foram 2 sessões, pelo menos até agora, fiquei bem mais curioso, confesso, com as minhas linhas de ancestralidade. Consegues explicar-nos um pouquinho o porquê da nossa relação com os nossos ancestrais ser tão importante para o nosso bem-estar, mesmo que já não tenhamos, mesmo que não os tenhamos conhecido, ou que não nos recordemos de quem são, ou que não tenhamos qualquer relação com eles? Porquê que é tão importante o nosso contacto com estas nossas origens? Eu gosto muito de usar a analogia da caixa preta do avião. Quando um avião Hum, cai, para nós compreendermos um bocadinho o que é que se passou no avião pouco antes dele cair, é preciso encontrar a caixa preta do avião, não é verdade? Lá tem as últimas comunicações, tem os últimos movimentos que aconteceram no avião antes dele cair. E quando se encontra a caixa preta, então se consegue compreender a razão pela qual o acidente aconteceu. Nós não somos muito diferentes no que toca um avião. Nós também temos uma caixa preta. E essa caixa preta traz todas as informações de todos os nossos antepassados. No momento que nós somos fecundados, João, através do óvulo e do espermatozoide, nós recebemos toda a informação das memórias emocionais, principalmente as memórias emocionais que não foram resolvidas, né? As memórias traumáticas que não foram dissolvidas, que não foram diluídas, e os lutos não resolvidos, as dores não expressas, né? Tudo isso fica armazenado no nosso ADN. E no momento que nós somos fecundados, essas informações que estão no nosso ADN, elas também fazem parte de nós. Então agora nós temos as nuvens, não é? Na internet, então a gente guarda os nossos ficheiros todos na nuvem, e quando a gente precisa de um ficheiro, a gente vai lá na nuvem e vai buscar o ficheiro. Conosco é igual. Então as pessoas muitas vezes pensam que essa ligação ancestral é uma maldição, e jamais, em hipótese nenhuma, uma ligação, o manter o vínculo com os nossos antepassados será de nenhuma forma uma maldição. Muito pelo contrário. É um caminho com uma entrada direta para a cura. A questão é, será que eu estou desperto para ver o caminho que eu tenho, as coordenadas GPS? Será que eu estou pronto, desperto, para utilizar as coordenadas GPS? E no momento que a gente chega lá no sítio, por isso que há assim, uma grande carga emocional, não é? As pessoas sentem uma grande libertação emocional, porque a gente chegou no destino. E então imagina que lá atrás eu posso usar o meu exemplo, não é? Com antepassados indígenas, antepassados africanos, e eu trazer comigo a memória das mulheres africanas que foram abusadas, das mulheres africanas que foram escravizadas, das mulheres indígenas que também foram abusadas pelos colonizadores, que também foram escravizadas pelos colonizadores. Então, toda a dor que essas mulheres sofreu, toda a dor que elas viveram, se essa dor não é ressignificada, né? Se a gente não dá um novo significado a essa memória, a gente vai correr no risco de replicar essa memória. E para que a gente replique essa memória? É como se elas ficassem pedindo que alguém tenha coragem de, a partir do exemplo delas, permitir ter uma vida diferente. Então, o exemplo está ali. Então, nessa memória que está impregnada no meu ser, está ali a dor da escravidão, a dor dos abusos, a dor da dificuldade de pertencimento, porque foram arrancadas das tribos, porque foram arrancadas do seu país de origem. Então, essa dor está ali. E aí vem uma ancestral e diz assim: bem, o que é que eu vou fazer com essa dor? Eu vou replicar essa dor, não é? E como descendente, eu vou olhar para os meus ancestrais e vou transmutar essa dor, ou como descendente, eu vou ficar a olhar para as minhas ancestrais e vou dizer, eu também. Eu sigo vocês nessa dor. E isso é o que nós chamamos do nosso amor cego, do nosso amor invisível, do nosso amor infantil. Onde eu olho para as minhas ancestrais e digo assim, eu também.
Então, eu vou ter dificuldade em usar o meu poder do feminino. Eu vou ter dificuldade em usar a minha capacidade de ser livre, de me expressar, de confiar no outro, de me entregar nas relações, né? E porque eu não consegui olhar para as minhas ancestrais e dizer assim: agora, com toda a informação que vocês me trazem, eu tenho o suficiente para fazer diferente. Nem fazer melhor, nem fazer pior. Fazer apenas diferente. E a partir daí nós vamos transmutando essas informações que estão em cada micropartícula do meu ser. Mas nós ainda acreditamos que para a gente poder replicar algo de alguém, a gente tem que ter se relacionado com essa pessoa. E o vínculo é muito mais profundo do que a relação. Eu não preciso me relacionar. Eu nem conhecia as minhas bisavós indígenas e indiscutivelmente que eu trago essa questão indígena comigo. Eu não conheci as minhas bisavós, as minhas trisavós que foram escravizadas, e eu trago comigo essa questão de olhar para a inclusão, porque o vínculo ele vai para além do tempo. O vínculo ele transcende para além do óbvio. O vínculo transcende para além do aqui e agora. E a gente traz esse vínculo muito fortemente em nós, até 4 gerações atrás, influencia muito fortemente. Nós estamos extremamente vinculados com os nossos antepassados. Pelo menos até 4 gerações atrás. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu não conhecia a minha bisavó, como é que eu posso viver o mesmo drama das relações dela? Mas eu não conhecia a minha avó, que é aqui pertinho, né? A avó é logo ali ao lado. Eu não conhecia a minha avó. Ou, no caso dos adotivos, que, eu não sei quem são os meus pais. E é transcendente, João, quando muitas vezes eu os convido a olhar para o espelho e digo assim: não conheces o teu pai nem a tua mãe? Não conheço, não sei quem eles são. Então olha-te no espelho. E indiscutivelmente eles estão nos teus olhos, na tua pele, no teu cabelo, na tua forma física, na tua morfologia, na tua estrutura física. Indiscutivelmente eles estão aí. E é maravilhoso como naquele momento o vínculo que está ali pedindo para ser visto, ele salta e a pessoa inevitavelmente sente-se pertencente. Sem saber nem o quê, mas ele sente-se pertencente. Que como mamífero é uma condição extremamente indispensável para termos boa saúde mental, nos sentirmos pertencentes. Por isso é que mesmo que a gente não se relacione, o vínculo, ele marca tanto a nossa vida. Brutal, brutal. E foste falando e surgiram-me aqui um monte de questões que eu vou tentar não me esquecer ao longo desta conversa. Mas posso começar. Uma delas tu respondeste, que é nós podemos ir quase até 4 gerações atrás, acedermos a informação que seja pertinente até 4 gerações atrás. Mas falaste também nas pessoas que não se recordam, não conhecem um pai, ou os dois pais, não é? O pai e a mãe, ou não têm acesso à sua família. Será que é importante as pessoas terem acesso a processos terapêuticos como as constelações familiares quando algo não corre bem na sua vida, quando não conseguem saltar ou transmutar um padrão, ou simplesmente quando não têm boas relações com algum destes ancestrais? Inevitavelmente, nós somos seres transgeracionais. Sabe a matriosca, João? Uhum. São aquelas bonequinhas que são várias bonequinhas metidas dentro de uma bonequinha. Nós somos exatamente como as matrioscas. Dentro de mim, nós que trabalhamos com a transgeracionalidade, quando eu olho para uma pessoa, eu não estou a olhar só para o João. Eu estou a olhar para o João, eu estou a olhar para os pais do João, eu estou a olhar para os avós maternos, os avós paternos, os bisavós maternos, os bisavós paternos, os trisavós do João. Eu estou a olhar para a totalidade do João. E nós não somos seres segmentados, nós temos uma totalidade. E essa totalidade, nós vamos buscar traços de comportamentos,
formas de posicionarmos na vida, formas de mostrarmos as nossas emoções, se somos mais emocionais, se somos mais funcionais, se estamos congelados na vida ou não. Tudo isso nós vamos buscar no nosso transgeracional. Nós somos uma totalidade dos nossos antepassados. Eu sou a totalidade daqueles que vieram antes de mim. E todos os que vieram antes de mim foram abrindo portas para que o meu caminho seja cada vez um caminho amplo. Então, quando eu tomo consciência da importância de olhar para a história de onde eu vim, eu posso, de forma mais clara, mais assertiva, compreender para onde eu vou. Quando eu não tenho nenhum contato de onde eu vim, eu vou estar a replicar cegamente situações no onde estou e no onde vou. Então, é fundamental as pessoas compreenderem de que elas não caíram aqui de paraquedas, não é? Nós somos muitos. Nós somos, agora nesse momento, eu sou a melhor versão dos meus antepassados. E dizer que sou a melhor versão deles não significa que eu sou mais nem melhor do que eles. Significa que eu vim agora no outro mundo, com uma outra cultura, com outras oportunidades, com outras possibilidades. E ao estar nesse mundo, com toda essa panóplia de ferramentas à minha disposição, eu posso me tornar mais feliz do que eles. E aí eu me torno a melhor versão deles. Independentemente do que eu faço. Porque eu não posso ser resumida aos meus comportamentos. Quem eu sou transcende os meus comportamentos. Então, independentemente do que eu faço, se eu me torno uma pessoa mais feliz, eu me torno a melhor versão dos meus antepassados. Onde quer que eles estejam, eles ficam, uau, ela conseguiu dar um passinho além. Uau, ela conseguiu transcender essa dor. Uau, ela conseguiu dar um passinho mais. Então, a minha mãe, ela sempre quis muito estudar. Só que naquela altura as mulheres não tinham permissão para estudar. Então, a minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que se ela não tivesse, ela estabeleceu uma idade para o casamento. Né? Disse assim, se eu não me casar até X idade, eu vou estudar. Porque aí ela já era, o quê? Os 21 anos, que é quando a mulher se emancipava, não é? Então, se até os 21 anos eu não me casar, eu vou estudar. E eu vou estudar e vou conhecer o mundo. Então, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer isso. Curiosamente, o que é que eu faço? Eu sempre estudei muito, sempre gostei de ler, de estudar, de aprender coisas. Eu sou uma sedenta por informação. E desde muito cedo, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sair do interior, fui estudar em Salvador, na capital, saí de Salvador, fui viver em São Paulo sozinha. Saí de São Paulo, vim para Portugal. Ou seja, eu, de alguma forma, no meu inconsciente, eu não estava ao serviço do sonho interrompido da minha mãe. Eu acabei por dar continuidade ao programa que ela não conseguiu. Eu fui lá, fiz o download desse programa e eu dei continuidade. E muitas vezes, ainda hoje, ela diz assim: ai, minha filha, se eu tivesse tido oportunidade, eu teria feito da minha vida exatamente o que fizeste da tua. Então, no nosso inconsciente coletivo, essas informações ficam aqui borbulhando. Quer para nos conduzir para um caminho para o além, quer nos conduzir para um caminho para trás. Então, quando a gente toma consciência disso, não é? Dos sonhos interrompidos dos nossos antepassados, das dores que os nossos antepassados viveram, dos êxitos que os nossos antepassados tiveram, das situações difíceis que eles transcenderam. Quando a gente toma consciência disso, João, uma parte de nós diz assim: uau, eu também posso. Uau, eu também tenho permissão. Uau, eu agora dou um passo adiante. Uau, eu agora vou além. Uau, eu agora faço por mim, para mim, mas posso dedicar a ti o facto de tu não teres realizado os teus sonhos. Cada vez que eu realizo um sonho, cada passo que eu dou para mim e posso dedicar a ti. Isto é maravilhoso. A gente fica muito mais pleno, muito mais preenchido do que acreditar que nós a nós nos bastamos. Não é? É ficar na luta o tempo inteiro.
Muito bom. Continuam-me a surgir perguntas para te fazer e se calhar vou aproveitar a oportunidade para trazer uma um pouquinho filosófica. Ao reconhecer essa caixa preta que falaste, ao reconhecer essa bagagem que nós trazemos e carregamos da nossa ancestralidade, debate-me com questões como, por exemplo, o conceito de destino e o conceito de livre-arbítrio. Queres falar um pouquinho sobre isso? Porque Mas dá o uma que é o sensação, livre-arbítrio? exatamente, porque dá uma sensação que, afinal de contas, nós não estamos cá a fazer aquilo que nós achamos que queremos e que podemos fazer com a total liberdade de escolha. Dá uma sensação que nós já vimos com carimbos e com quase destinos, entre aspas, programados. Faz algum sentido este conceito de destino e de livre-arbítrio na tua mente, na mente das constelações familiares? Queres falar um pouquinho sobre isto? Nós temos uma consciência coletiva e uma consciência individual, não é? A nossa consciência coletiva nos conecta à nossa consciência de grupo. Vou te dar um exemplo assim básico do gênero. Ainda hoje, cá em Portugal, dificilmente senta-se à mesa de uma casa portuguesa ou vai-se a um restaurante para não ter um cestinho de pão, certo? Yeah. Mesmo que, na maioria das vezes, ou muitas vezes, as pessoas nem toquem no cestinho de pão. Mas por que razão há essa necessidade ainda hoje, ou esse ritual, se podemos assim dizer, de ter um cestinho de pão à mesa? Já te perguntaste por quê, João? Para mim é porque me sabe bem, mas nunca tinha ido mais longe do que isso. Bem, há muitas décadas atrás, é sabido que muitas famílias foram assoladas pela fome e muitos morreram de inanição, não é? Muitos morreram de fome. E que o último recurso para não se morrer à fome em muitas casas portuguesas era o pão. Pão. Podia-se não ter nada, mas se tivesse uma codiazinha de pão e uma sopa de batatas, se conseguia driblar a morte. Sim? Portanto, o pão ficou automaticamente associado como o último recurso para se manter na vida. A fonte que nos ligava à vida e que impedia que a morte viesse e levasse. Por isso, ainda hoje, mesmo que não se coma pão, o pão está ali, porque o pão representa abundância de vida. Dentro de toda a escassez, era a fonte de ligação com a vida. A mesma coisa acontece na casa de um nordestino. Vai fazer 23 anos que eu estou em Portugal, mas garanto-te que na minha casa não falta farinha de pau. Porque na casa de um nordestino vai ter sempre uma farinheira, que é o recipiente onde se põe a farinha, e mesmo que não se coma a farinha, ela lá está. Porque para os povos indígenas e para os povos africanos, a farinha de mandioca era o último recurso, exatamente como o pão para os portugueses. Então, não ter farinha em casa desperta no inconsciente coletivo o não temos comida. Não ter o pão à mesa representa não há comida suficiente. Não ter o pão à mesa é despertar novamente uma memória coletiva do medo da morte. Por isso, há de se ter sempre pão à mesa. Portanto, quando nós pensamos num exemplo desse, e pensamos no livre-arbítrio, não é que a gente não tenha livre-arbítrio. Até que tenhamos consciência de onde estamos, de quem somos, a gente vai simplesmente replicar padrões, não é? Através de memórias, né, antigas, através de crenças inconscientes, de crenças limitativas, nós vamos ficar aprisionados como hamster a correr atrás do rabo,
Nós vamos ficar ali, à volta daquelas crenças limitativas que são transferidas de gerações após gerações, gerações após gerações. E não é que a gente não tenha livre-arbítrio. A gente não consegue aceder ao livre-arbítrio porque nós estamos aprisionados nessas memórias ou nessas crenças que vêm lá de trás. E essas crenças não são só da nossa família, também são crenças do sítio onde a gente escolheu para nascer. São crenças coletivas. Outro aspecto que, enquanto brasileira, me causava muita aflição quando eu cheguei aqui é que a gente pergunta a um brasileiro, então, como é que está, João? Tudo bem? E um brasileiro vai dizer, tá tudo bem. Então, quando eu cheguei, eu perguntava às pessoas, então, tá tudo bem? Assim, assim. Vai se andando, mais ou menos. Nem por isso. Eu disse assim, mas por quê? Tá doente? E a pessoa dizia assim, não, mas tá com algum problema? Então por que não tá tudo bem? Então, para nós, era tipo, mas por que não está tudo bem? Até que um dia eu tive coragem de perguntar a uma senhora, e perguntei assim, olha, por que os portugueses nunca dizem que está tudo bem? E ela respondeu, sabe menina, é que a gente se disser que está tudo bem, a gente vai atrair o mal da inveja. Eu fiz assim, como assim? Portanto, há muito tempo atrás, né, com a polícia da ditadura, as pessoas tinham muito medo de se mostrar, as pessoas tinham muito medo de mostrar que estavam ou nutridas, ou que estavam satisfeitas, ou que estavam contentes, ou descontentes. Mostrar as emoções era perigoso. Mostrar o que sentia, o que pensava, mostrar quem se era perigoso. E isso é do inconsciente coletivo. Por isso, ainda hoje, dificilmente as pessoas dizem espontaneamente: ah, tá tudo bem, tá fixe, oh, tá-se bem. Não, é assim, mais ou menos. Vai se andando. Então, até que a gente tome consciência do que a gente transporta em nós, do inconsciente coletivo familiar, do inconsciente coletivo da cultura onde a gente nasceu, até que a gente tome consciência do que a gente transporta, a gente vai ficar replicando muito desse inconsciente coletivo. E isso faz com que a gente não possa realmente sentir-se suficientemente inocente para ser quem a gente é, para exercer aquilo que a gente veio exercer. E fica ali uma sensação quase que dissonância interna de, mas eu vou fazer isto? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer de mim? E agora eu compro um carro novo, o que é que a minha família vai dizer? O que é que os meus vizinhos vão dizer? E a pessoa para e diz assim, mas por que eu estou a pensar nisso? Eu não devo nada a ninguém, por que eu estou preocupada com isso? E quando a gente acende o que é que aconteceu lá atrás no inconsciente coletivo desta família, no que toca a se mostrar? E aí, quando a pessoa compreende isso, João, quando a gente toma consciência da razão pela qual eu tenho determinados pensamentos, a razão pela qual eu tenho determinados comportamentos, a razão pela qual eu adoto determinadas posturas na minha vida, aí eu fico livre para finalmente usar o meu livre-arbítrio. Até lá, eu vou replicando pensamentos, emoções, sensações, sentimentos, comportamentos que vieram antes de mim. Uau, uau. Fico com a sensação, apesar de ser terapeuta há vários anos, fico com a sensação que quem não entra em processos terapêuticos profundos e agora quem não entra num contacto profundo com esta sua linha de ancestralidade vai ser realmente muito, muito, muito difícil, não só de encontrar a felicidade, mas realmente o rumo que anseia internamente para a sua vida. Portanto, acho que foram palavras num tom leve, mas carregadas de profundidade, estas que acabaste de partilhar connosco. Mais perguntas. Para muitos homens e mulheres, o início do trauma, de certa forma, começou ou desplotou-se ainda em fase uterina, portanto, dentro da barriga da mãe, ou até mesmo no parto. Podes falar um pouquinho sobre estas duas fases e que cuidados se deve ter para quem está neste momento a trazer crianças a este mundo? Como nós já vimos, podemos trazer traumas transgeracionais, certo? Que vem muito antes da nossa fecundação. Para além disso, eu digo sempre: diz-me como tu nasceste e dir-te-ei quem tu és.
Então, o momento da nossa fecundação é extremamente importante, porque a partir daí, João, nós vamos desenvolver. Agora já se pode realmente afirmar que o bebê, quando está na barriga da mãe, ele sente, ele cria crenças, ele absorve emoções, sensações e sentimentos da mãe, e não só da mãe. Porque se a mãe está em conflito com o pai ou com a família do pai, a criança também vai sentir isto. Então, há uns anos, há bem pouco tempo atrás, um dos meus alunos, ele tinha uma urgência de morte muito grande. Ele tinha dificuldade de se manter na vida. É escusado dizer que teve um grande historial de toxicodependência, porque era a forma dele desafiar a morte, não é? Uma grande dificuldade de se manter vinculado à vida. E quando, em contexto terapêutico, nós fomos trabalhar não só a questão transgeracional, mas a questão intrauterina, essa pessoa, a mãe, fez uma tentativa de aborto. Embora tenha desistido, ela chegou, entrou, meteu-se no comboio e foi ao sítio onde ela deveria fazer o aborto. Quando ela foi fazer o transbordo do comboio, ela foi mudar de estação. Miraculosamente, um dos maquinistas virou-se para ela e disse assim: a senhora não vai entrar nesse comboio. João, isso é mesmo real. E a mulherzinha... E ele disse: não, a senhora não vai entrar nesse comboio. A senhora não vai subir nesse comboio. A senhora vai ficar aí. Volte para sua casa. E ela foi tomada por uma emoção, porque ela dizia assim: foi um anjo e de fato ela não apanhou o segundo comboio para ir para o porto, para ir fazer o aborto. E ela voltou. Só que ela deu o primeiro passo para a tentativa. E essa pessoa, ela tem imensa dificuldade em confiar nas mulheres, ela tem imensa dificuldade em confiar nos homens, porque ela associava que era perigoso confiar nas mulheres, porque qual foi a primeira mulher que ela teve um contato muito profundo de quem ela não pôde confiar? Da própria mãe. Mesmo que essa mãe tenha se arrependido e depois essa mãe tenha levado a gestação até o final, é facto, senão a pessoa não estaria em contexto clínico comigo, não é? Mesmo tantos processos que essa mãe fez ao longo da vida dessa pessoa, essa mãe trazia consigo um sentimento de culpa muito grande, porque ela sabia que se calhar, se não tivesse acontecido aquilo, ela não teria vindo embora e ela teria feito o aborto. Só que o print que ficou, né, no inconsciente dessa criatura é: eu não sou digna de viver. Eu não sou digna da vida. Né? O segundo print que ela tinha muito claro era: se os meus pais não me querem, quem é que há de me querer? Se eu não sou digna da vida, como eu posso gerar vida à minha volta? Então, as relações, ela machucava extremamente as pessoas na relação. Ela machucava-se extremamente nas relações. Todas as relações que ela entrava eram relações de vítima e agressor. Ela estava o tempo inteiro replicando, não é? Aquilo que o conflito de permanecer. Era muito difícil para ela permanecer nos trabalhos, era muito difícil para ela permanecer nas relações, era muito difícil para ela estar presente, ela com ela. E por isso a necessidade da droga, a necessidade do álcool, a necessidade de relações sexuais abusivas, porque era difícil estar presente, é difícil me sentir. Porque se eu me sinto, se eu estou presente, eu vou acessar uma dor tão grande que eu não sei de onde vem, então eu vou anestesiar. E quando ela tomou consciência, não é? Quando nas nossas sessões, assim, traz uma informação da tua vida intrauterina. E a mãe contou-lhe a história. E, inclusive, na hora do parto, ela teve que ser retirada por fórceps. Então, a vida é uma luta. A vida é uma grande dificuldade. Eu não posso confiar na vida. Era esse o imprint que essa pessoa está dizendo. Eu não posso confiar na vida. A vida não é segura, não é seguro viver. E eu só lhe disse pura e simplesmente isso. Mas ouve, tu tomaste consciência de que tu és um milagre.
E essa pessoa disse assim, mas como assim um milagre? Se a minha mãe queria me matar, porque o meu pai não estava cá, eles não tinham condições financeiras, a minha mãe, durante a gravidez, discutiu muito com a minha avó, como é que eu posso ser um milagre? Se a minha vida sempre foi muita confusão, muito conflito, como é que eu posso ser um milagre? Depois, se tu não fosse um milagre, tu não estavas a falar aqui comigo. Se tu não fosses o milagre da vida, tu não estavas a falar aqui comigo. Tu só estás aqui comigo porque tu és o milagre da vida. Essa pessoa não sabia se ela ria ou se ela chorava. Ela dizia assim, como assim? A vida inteira eu acreditei que eu só fazia as pessoas sofrerem. A vida inteira eu acreditei que eu só gerava dor e sofrimento para onde eu ia. E agora tu estás a me dizer que eu sou um milagre? Sim. Imagina se eu não tivesse entrado no comboio. Esse milagre de ter parado a viagem a meio do percurso, um anjo ter descido e dito assim: você não vai subir nesse comboio, você vai voltar para sua casa, a mãe voltar, conseguir levar a gestação adiante, tu num parto estagnado, onde foi preciso o médico ter a destreza suficiente para pôr um fórceps para te tirar de lá de dentro. Quantos milagres aconteceram até tu chegares aqui? Então, quando a gente ressignifica essas memórias intrauterinas, João, a gente ressignifica a verdade sobre a nossa alma. Porque enquanto a gente não ressignifica a verdade de quem somos, a gente vai olhar para nós a partir da mentira que foi gerada dentro do útero materno. A mentira de que eu não sou bem-vinda, a mentira de que eu não deveria ter nascido, a mentira de que não me queriam, a mentira de que eu preciso substituir alguém, a mentira de que eu preciso não incomodar, eu preciso passar desapercebida. Tudo isso são mentiras que são geradas dentro da vida intrauterina, né? Dentro do útero materno. E quando a gente não tem consciência dessas mentiras, a gente vai vivendo a nossa vida pautada por essa mentira e nos afastando da nossa verdade divina. E a nossa verdade divina é que todos nós somos uma parte do Criador. Todos nós somos uma fagulha do divino. Todos nós estamos aqui por simples merecimento divino. Ninguém está aqui por acaso, ou porque foi um erro, ou porque calhou de estar aqui. Então, quando as pessoas conseguem olhar para a mentira que elas trazem e ressignificar essa mentira intrauterina, isso vai mudar completamente a forma como elas se veem, como elas projetam elas próprias para o outro, como elas projetam elas próprias para a vida. Elas ressignificam toda uma forma de ser e de estar na vida. Uau! Mais uma profundíssima intervenção, Joelma. Fiquei com vontade de trazer, e acho que é a primeira vez que trago isto no Além do Ordinário. No episódio 0 eu assumi que tenho um irmão encarnado e 2 desencarnados, porque 2 deles foram, enfim, foram vítimas de abortos que a minha mãe sentiu fazer. O que tens tu a dizer sobre o aborto ou sobre a interrupção da gravidez, tendo em consideração que o ser que está na barriga da mãe já sente? Eu vou te devolver com uma pergunta. Como é para ti estar quando eles não puderam estar? Foi muito difícil trazê-los para a minha vida, porque eu não estava consciente. A minha mãe omitiu isso dos filhos, não é? Eram muito novos para saber disso. Mas com o passar do tempo que foi partilhando o primeiro aborto, só uns anos mais tarde é que partilhou o segundo, muita coisa na minha vida começou a fazer sentido. Eu tratava o meu irmão como o irmão mais novo, e afinal de contas ele não era o mais novo. Eu tinha a postura de irmão mais velho, e afinal de contas eu não era o mais velho. Então existiam aqui um monte de enfim, programas, um monte de papéis que nós não os estávamos a desempenhar de uma forma natural. Não vou dizer correta, mas vou dizer natural. E foi muito interessante para a expansão da minha consciência, obviamente, de abraçar seres que nunca tinha conhecido, mas que me permiti perceber ou sentir que estariam por perto. Mas acima de tudo foi um ressignificar total da minha vida, e o facto de poder falar
sobre estes assuntos com a minha própria mãe. Também foi uma libertação para ela, da carga que ela carregava internamente e muito provavelmente sem ela saber. Mas eu acho que hoje em dia, porque é que eu trago esta pergunta? Porque é que eu quis trazer esta pergunta? O mundo está dividido em dois e uns assumem que o importante é, entre aspas, a mulher poder fazer o que quer com o seu corpo e decidir se pode ou se não pode abortar. E enquanto existe, se calhar, uma visão considerada mais conservadora que quer tentar, de certa forma, proibir o aborto e fazer dessa ação quase um crime, não é? Mas, independentemente das escolhas e desses lados, eu acho que o importante... Porque é que eu fiz esta pergunta? Eu acho que o importante é cada um de nós que vamos tendo acesso a esta informação, conseguimos expandir um pouquinho mais a nossa consciência, conseguimos ir um pouquinho mais além da vida tridimensional, não é? Ok, eu existo enquanto respiro. E eu não tenho dúvidas que o aborto, de certa forma, é tirar vidas. Okay? Mas num contexto terapêutico, num contexto de constelações familiares, podemos afirmar que um ser que, de certa forma, não chegou a consolidar o parto, não chegou a vir cá para fora em vida, podemos considerá-lo um elemento da família? Sabe, João, muito mais danos, se posso usar essa palavra, poderá causar num sistema muito mais do que o aborto, é o não reconhecimento desse ser. É a exclusão desse ser. É o impedir que este ser continue a pertencer para além de todo o contexto que envolveu a sua chegada aqui. Quando eu faço anamnese às mulheres, eu nunca pergunto quantos filhos você tem. Eu pergunto sempre quantas vezes você esteve grávida. Porque muito frequentemente, quando se faz um aborto, ou de que tipo de aborto seja, se for um aborto provocado, se for um aborto espontâneo, na grandíssima maioria das vezes, o ímpeto é de omitir essa gestação. Mas foi tão pouquinho, não tinha 4 semanas. Nem era nada, era só um grãozinho de feijão. A partir do momento que o óvulo e o espermatozoide se juntam, ali o milagre da vida se fez presente. Independentemente se esse milagre da vida vai durar 4 semanas, se esse milagre da vida dura 2 semanas, se esse milagre da vida dura um século. O milagre da vida aconteceu. Aquele ser existe e vai existir para além do tempo. Então, as mulheres, quando elas são confrontadas com um aborto, quer seja um aborto provocado, quer seja um aborto espontâneo, João, a ferida, a dor que existe, que perdura no interior das mulheres, é algo avassalador. Muito frequentemente, quando elas não conseguem lidar com essa dor, e a dor é a mesma para um aborto provocado, para um aborto espontâneo. A dor é exatamente a mesma. E quanto maior for a dor, maior é a necessidade de anestesia. Então, para anestesiar, muito frequentemente, o que é que se faz? Não se fala, não se vê, não se sente. Quanto maior for a dor, menos, obviamente, a pessoa vai querer acessar essa dor. E para não acessar essa dor, pega naquele evento, arruma bem num cofre secreto, completamente vedado de chumbo e tá ali. Não se vê, não se fala, acabou. E o que é que acontece? Essa criança, ela é excluída duplamente. Ela é excluída porque não pode estar aqui com os irmãos, e ela é excluída porque o pertencimento dela foi negado quando a existência dela é negada.
Então, quando acontece um aborto ou a morte de uma criança prematuramente e que vem uma carga emocional muito grande, por vezes as mulheres dizem assim, eu nunca mais pensei nisso, isso não me afeta, eu tô resolvida com isso, isso não me afeta. E eu, então vamos dar um nome a essa criança. Como assim dar um nome a essa criança? Sim. Mas não foi nada para mim, eu nunca pensei nisso, mas eu estou a convidá-la, neste momento, a dar um nome a essa criança. Ela existiu. Mas foi tão. O médico disse que era um saco vazio. Ok, mesmo que seja um saco vazio, vamos dar um nome. Para que ele não seja chamado de saco vazio, vamos dar um nome a essa criança. E é maravilhoso, João, como de fato, quando a gente vai e puxa a cassete e volta, e ela consegue lá atrás acessar primeiro a culpa. Porque mesmo quando é um aborto espontâneo, fica aquela sensação de será que eu poderia ter feito alguma coisa para evitar que esta criança não sobrevivesse? E quando a gente consegue levar essa mulher para esse lugar de culpa, compreender que tudo acontece do jeito como tem que acontecer, não se brinca ao acaso. A vida não joga aos dados. Na vida, tudo acontece exatamente do jeito como tem que acontecer, da forma como tem que acontecer. Né? Se nós escolhemos os nossos pais, com bilhões de mulheres no planeta Terra em idade reprodutiva, por que eu tive que escolher aquela mamãe e aquele papá e que, independentemente de ter sido um aborto espontâneo provocado, eu não segui adiante? Por que razão? A minha alma estava a brincar comigo, né? Tava a brincar as escondidinhas comigo? Não! Tudo é como é, tudo é do jeito como é. E quando a gente leva essa mulher para aquele lugar de culpa e diz assim: se você realmente tivesse possibilidade de segurar essa criança nos seus braços, você deliberadamente teria escolhido não tê-la nos seus braços. E quando ela consegue aceder essa culpa e libertar-se dessa culpa, ela não liberta somente a ela. Não é um trabalho só para ela. Ela liberta ela e liberta a toda uma descendência. Ela liberta os filhos, os netos, os bisnetos e muitos problemas que advêm depois nas mulheres, no que toca a problemas sexuais, a problemas de fertilidade. Muitas vezes, João, aí está a causa a causa está aí na culpa que não foi expressa, que não foi diluída, que não foi integrada, a aceitação, a rendição. Quando a gente se rende à vida, da forma como ela se mostrou. E naquele momento, a vida se mostrou para mim desse jeito. Eu tive que optar, por mais que me doesse o meu coração, eu tive que optar por não ter essa criança. A vida se mostrou assim. E ficar carregando essa culpa a vida inteira não vai mudar, não vai trazer o meu bebê de volta. Né? Isso não significa de que a Joelma é a favor do aborto, a Joelma é contra o aborto. Eu só estou a convidar as pessoas a olharem com indulgência. Né? No momento que uma mulher é confrontada, um homem é confrontado, porque não é só a mulher que sofre, o pai da criança, e muitas vezes a dor do pai nunca é vista, nunca sequer é valorizada. Algumas mulheres nem sequer comunicaram aos homens de que fizeram um aborto. É muito fácil uma mulher, fácil assim, não é? Porque muitas vezes as mulheres têm abortos espontâneos e que nem sabem que tiveram um aborto. Não é? Mas é mais fácil uma mulher saber quantos filhos ela gerou do que um homem saber quantos filhos ele gerou. E muitas vezes a alma desse homem está conectada com essa criança e ele sequer tem noção de que tem um filho que está chamado por ele. Não é? Ele sequer tem noção que um filho que ele tem agora está a olhar para um filho que ele teve anteriormente e que ele nem tem consciência que essa criança existiu. Por isso, a importância do pertencimento, de nós darmos um lugar a todos, absolutamente todos no nosso coração. E quando eu digo todos, eu estou falando das crianças cuja gestação não foi levada adiante, as crianças que morreram a seguir ao parto, as crianças que morreram nos primeiros anos de vida, as pessoas da nossa família que a gente não concorda com o comportamento delas, que a gente não aceita a forma como elas, a alma delas, para já encontrou de estar na vida. É muito importante a gente
exercer em nosso coração, em nossa alma, a inclusão. Porque quando essa inclusão é negada, isso vai gerar repercussões lá na frente. E não é só em mim, vai gerar em mim e vai gerar nos meus. Então, para que os meus não fiquem com a carga que é minha, eu faço o meu trabalho de reconciliação com a minha história, com toda a minha história, olhando para ela e compreendendo que tudo é como é. As pessoas dão o melhor que sabem e que podem naquele momento da vida delas. Se elas pudessem fazer diferente, claro que elas teriam feito. Não é verdade? Seguramente, seguramente. E atenção, para reforçar, eu não fiz esta pergunta do aborto para te colocar a ti, ou a mim até, numa posição de ou de extremismo ou de, digamos assim, de total certeza Que é extremismo, sobre não o é? que é que os outros devem fazer. Que é extremismo, Como? né? Quer de um lado, quer do outro, é extremismo, né? Exatamente. E todo O extremismo vai objetivo não levar foi ao esse. movimento de exclusão. Exatamente. Já estamos quase com 1 hora, mas eu tenho aqui mais 3 ou 4 perguntas para Boa, fazer, João. ótimo. Seguramente existem diferenças em alguém que tem uma conexão difícil, ruim com o pai, de alguém que tem uma conexão difícil com a mãe. Será que tu consegues elucidar-nos um pouco dessas diferenças? Se calhar um pouco das diferenças do papel da mãe e do papel do pai? Porque realmente eu olho à volta, e eu não fui uma pessoa que fugiu à regra, eu olho à volta e a grande maioria tem relacionamentos difíceis, para ser suave, com pelo menos um destes elementos da família. Quão importante é o pai, quão importante é a mãe para o desenvolvimento do ser? Quais são as grandes diferenças? Eu sou muito visual. Então, vamos usar um exemplo bastante visual, não é? Que é o momento da fecundação. Como é que está o óvulo no momento da fecundação, João? Está ativo? Acho que sim. Não, ele está ali, receptivo, Ok, né? Receptivo. ok. Os espermatozoides estão quietinhos? Não, Como é que eles estão? Ativos. agitado. Né? Então, eles vão fazer a grande maratona em direção ao alvo, que é chegar ali no ovócito, haver a fecundação. Né? Então, Uhum. os espermatozoides eles são proativos. Ao contrário do que se pensa, eles não competem entre eles colaboram entre eles. Então, eles vão colaborando. Quando um anda, vai deixando um vácuo, que os outros também podem ir, vão seguindo. E estão todos ali embutidos no mesmo objetivo, que é gerar vida. Então eles têm foco, determinação, confiança, destreza, eles não desistem, eles são persistentes e colaborativos, independentemente de que se outros chegarão ou não, eu vou chegar, o meu foco é chegar, eles estão ali no foco deles, e vão nadando, ou seja, são flexíveis, vão contornando os obstáculos e vão seguindo rumo ao objetivo. Quando chega, um chega, ou mais que um pode chegar. Mas a grande maioria das vezes um chega. E no momento que ele chega, ele tem que desprender da cauda, ou seja, deixar o velho e seguir para o novo. Sim? Essa é toda a dinâmica do masculino. O masculino tem que ser fluido, tem determinação, tem foco, é flexível, está pronto para deixar o velho e seguir para o novo, rumo ao desconhecido. Essa é independentemente do gênero que eu tenha. Eu tenho energia masculina e feminina. Estamos a falar de energia masculina e feminina, né? Então, isso é energia masculina. Então, quando o óvulo é fecundado, então aí vamos para o feminino. O feminino recebe, nutre, acolhe, não é? Vai permitir o desmembramento, a evolução, mas é uma evolução mais harmoniosa, mais contida, não é? E isso é energia feminina, é mais criativa, porque vai criando todas as partes que depois vai se tornar no bebê. Isto é energia feminina. Então, quando a gente olha uma criança quando brinca com o pai, ou um pai a brincar com o filho, como é as brincadeiras de um pai com o filho?
cowboyada, né? Muito frequentemente os pais pegam nos bebés e atiram para o alto e as mães ficam assim aflitíssimas. Por que ele atira para o alto? Porque essa energia do masculino é de abrir caminho, é de seguir em frente, é de desbravar, é de ir para além, além fronteira, ir para além fronteira. Uma mãe, quando está a brincar com o filho, é mais lúdico, é mais do criar, não é? Da criatividade, é mais contida, o manter dentro das barreiras, que é isso que a mãe faz, não é? Mantém aqui durante os 9 meses, para depois a gente ir para a vida, além fronteira, sair da barriguinha e ir além fronteira. Então, se eu tenho toda essa dinâmica, não é? No que toca se eu tenho uma barreira com a mãe, dificilmente eu vou conseguir me manter nutrida na vida. Eu vou conseguir me acolher ou acolher o outro de forma equilibrada. Posso fazê-lo de forma descompensada, ou dando demasiado para ter amor, dando demasiado para ter atenção, dando demasiado para ter carinho, ou numa postura contrária, onde tudo para mim é aborrecido, numa insatisfação constante, nunca tenho o suficiente, nunca é suficiente, o outro nunca me reconhece, o outro nunca me vai ver, aborrecida, sem saber qual é o seu propósito. E o nosso propósito é viver. Uma pessoa quando tem, o Bert dava um exemplo maravilhoso o Bert dizia assim, para perceber se alguém tem uma boa relação ou não com a sua mãe, observe como ela é no seu ambiente de trabalho. Então, são aquelas pessoas que a gente entra numa loja e ela vem e diz assim, posso ajudar? E a gente diz assim, não, estou indecisa se eu compro uma saia ou um vestido ou umas sapatilhas. E ela olha para ti e diz assim, olha, tem ali umas peças que ficariam fantásticas em si. Mas não tem problema, você vai ver. E ela traz-te uma peça, e traz outra, e te traz um sapato. Ela está ali por inteiro. Ela está ali completamente em doação ao serviço. E no final que tu só pensavas em entrar na loja para ver se encontrava uma camisola e sais de lá com 4 ou 5 sacos. Com um sorriso na cara, satisfeitíssima, porque aquela miúda, ela foi tão simpática, ela foi tão amorosa, que eu até nem queria comprar tantas coisas. Eu acabei comprei isso tudo de tão amorosa e tão simpática que ela foi. Ou seja, ela estava plenamente ao serviço da vida, naquele momento. O reverso acontece quando a gente entra na loja e pergunta, tem a sapatilha número 35? Não tem. E tem uma sandália 35 também não tem. 35 não tem nada. Mas você não pode ver se de repente até no estoque não tenha. Eu gostei tanto dessa sapatilha, até podia ser 35,5 ou 36, que às vezes o 36 me serve. Minha senhora, eu já lhe disse que não tem 35, olha. Veja lá se encontra outra coisa. E sai e abandona, te deixa ter ali. Tipo, mas o que eu fiz? Eu só perguntei se tinha número 35, eu não fiz nada demais. É exatamente essa postura de alguém que tem conflitos com a mãe. Ela não consegue nutrir nem a ela e nem o outro. Então, são pessoas que estão muito frequentemente na vida em desnutrição. No que toca ao trabalho, elas vão ter dificuldade de estar ao serviço no trabalho. Vão ter dificuldade de gerar abundância na vida delas. Vão estar em constante movimento de escassez. De amor, de vida, de sucesso, de prosperidade, de abundância. Quando a gente fala da energia do pai, o masculino, é aquele que abre as portas, né? Que nos permite ir para além do horizonte. Então, quando a gente está de costas viradas para a energia do pai, a gente vai ter dificuldade de encontrar a satisfação dentro do nosso trabalho. A gente não consegue se vincular ao trabalho. Então a gente vai trocando. São aquelas pessoas que estão sempre a mudar de profissão, estão sempre a mudar de emprego, estão sempre a mudar do que faz, nunca sabe o que é que vai fazer. Tem imensos projetos, mas nenhum dos projetos vai adiante. Ou faz imensas coisas e as pessoas vão lá e roubam os projetos dela. Eu digo sempre, elas plantam a macieira, cuidam da macieira, e no momento que a maçã, que elas vão lá, pode se colher a maçã no lugar dela. Elas não conseguem colher o fruto do trabalho delas. Elas não conseguem colher o fruto daquilo que elas plantaram.
Elas não têm estrutura, elas não têm foco, não têm determinação, lutam, 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 a vida é sempre uma luta, a vida é sempre uma luta, e não consegue, e o dinheiro não consegue permanecer na vida delas. Então, a vida se resume a uma luta constante. Por que essa luta constante? Porque falta estrutura. Elas não têm a estrutura do masculino dentro delas. E quando eu digo do masculino, João, se eu tenho uma barreira com o meu pai, dificilmente essa barreira com o pai começou só eu com o meu. Essa barreira com o masculino já começou lá atrás. Se eu tenho uma barreira com a minha mãe, uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe, eu esqueço que a minha avó também é mãe, mãe da minha mãe. Então, dificilmente essa dificuldade de relacionamento que eu trago com a minha mãe começou comigo. Não sou eu a peste que não consigo me dar bem com a minha mãe. Não sou eu a má da fita, a conflituosa, que não consigo tomar a minha mãe. Essa barreira do amor, essa ponte já foi rompida lá atrás. Enquanto essa ponte não é reestruturada lá atrás, ressignificada lá atrás, ela vai continuar como os aquedutos romanos, né? Que tinha toda uma estrutura para levar água de um lado para o outro. Se houvesse um vazamento, a água não chegava no último destino. Então, se fosse lá e reparasse o aqueduto, aí a água voltava a fluir livremente e chegar em todos os lados. Assim é o amor. Quando uma parte da estrutura do amor foi corrompida, o amor fica ali sufocado, pedindo socorro. E como é que o amor vai pedir socorro para fluir? Através de doenças, através de dificuldades de relacionamentos, através de dificuldades com o trabalho, com a profissão. É o amor a pedir socorro para que o aqueduto seja restabelecido e ele possa fluir novamente. Então, quando a gente consegue compreender a importância do masculino e do feminino, a gente compreende que a gente pode ser um ser que cria estruturas sólidas e põe a nossa criatividade ao serviço da vida. A gente é abundante, a gente é próspero e a gente não luta. A gente pode se desafiar na vida, mas lutar não. Uau! Eu, cada vez que tu falas, Joelma, eu fico com mais vontade de fazer mais e mais perguntas. Por uma questão de marketing, não vou deixar estender isto muito mais, mas Vamos para o seguramente vou Ordinário preparar 2. mais perguntas e vamos ter que fazer o episódio 2, seguramente, seguramente. Mas, entretanto, tenho aqui mais uma outra, que é, vieste do Atlântico, do outro lado do Atlântico, viver para Portugal. Fico com curiosidade de te perguntar porquê Portugal e se sentes que Portugal vai ter um papel importante a nível internacional nos próximos anos. A minha relação com Portugal, João, começa com meu pai. E eu nunca tinha pensado, cogitado de vir para Portugal. Há, há muitas décadas atrás, eu tinha uma altura pensado, se calhar vou para o Canadá para aprender inglês. E tinha quase tudo certo para ir para o Canadá para aprender inglês. E as coisas acabaram não dando certo, e a minha vida tomou outro rumo. E um belo dia eu estava a falar com uma amiga minha de infância, que eu já não falava com ela há muito tempo. Eu ia sair de férias. E ela diz-me assim: Olha, eu estou em Portugal a fazer meu mestrado. Queres vir me visitar? E eu nunca tinha pensado na possibilidade de vir a Portugal. E eu disse: Sim, olha, boa, não tenho nada planeado, vou sair de férias daqui a 2 semanas, vou ver os bilhetes. E depois digo que tem alguma coisa. Pronto. Conjugou-se. Eu vim de férias para Portugal. Quando eu cheguei aqui, a primeira sensação que eu tive foi, principalmente no Porto, na Ribeira, a sensação que eu tinha é: peraí, eu estou em Portugal ou estou em Salvador? Era a sensação de voltar para casa. A sensação de que eu pertenço a esse lugar. Eu sou daqui. Estive de férias, voltei para o Brasil. Quando eu voltei, passado pouco tempo depois, eu tive um irmão que foi sequestrado. E abençoado sequestrador, João. Que onde quer que ele esteja bem encarnado ou não. Porque se esse evento não tivesse acontecido,
eu não sei se eu teria vindo para cá. Porque eu já tinha uma vida organizada, estruturada, tinha tudo. Eu não sei se eu viria para cá. Mas confrontar com a impotência que se sente diante de um acontecimento desse, quando ele voltou para casa 3 dias depois, eu só disse assim: pá, chega, eu vou me embora. Tudo, 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 tudo.